Olá, seja bem-vindo a mais esta abertura semanal do mercado, dia 3 de outubro de 22. Tivemos primeiro turno de eleições ontem, eleições gerais, vários candidatos aí a 5 cargos distintos. E eu não vou comentar hoje, porque este vídeo está sendo gravado no domingo, para ir ao ar às segunda-feira às 8 horas da manhã. Então, neste momento, eu ainda desconheço qual é o resultado, mas na semana que vem eu farei alguns comentários do que pode impactar na economia a partir da situação do primeiro turno, ok? Isso também leva um alerta, porque muito do que for dito hoje em nossa abertura poderá sofrer alterações em relação ao resultado das eleições. Tá? A gente tem aí uma eleição bastante polarizada, especificamente para presidente, bastante polarizada, e dois conceitos completamente distintos de governo. A continuidade do governo atual de uma visão mais liberal de mercado, e o outro, uma visão mais estatista de mercado. Isso naturalmente tem os seus impactos distintos na Bolsa de Valores. Tá? Então, vou deixar para fazer algum eventual comentário na próxima semana. Outro aspecto é que na semana passada o vídeo ficou um pouco longo demais, mais longo do que eu gostaria que ficasse. Eu sempre tento fazer algo em torno de 30, 35 minutos. Ele ficou com 51 minutos, se não me engano, e não ficou muito legal. Então, o que eu vou fazer a partir desse? Eu comentei na semana passada sobre o site Trades.com. Eu acho que lá tem uma visão muito boa dos eventos que aconteceram no mercado durante a semana. Eu recomendo que vocês acompanhem, mas eu não vou ficar repetindo tudo o que vai acontecer. É muito fácil vocês entrarem lá e verificarem, principalmente aqueles que estão com quadradinho vermelho, que são os mais impactantes. O amarelo são aqueles de alerta. Então fiquem de olho nisso daí, olhem realmente o que ele tem dentro. Se houver algo mais relevante, mais impactante, que eu acredito que pode dar algum susto no mercado aí, eu comento durante as análises, naqueles ativos que podem sofrer um pouco realmente. Então, isso acho que otimiza um pouco mais a nossa conversa. E eu tenho uma novidade para vocês que vai sair ao ar numa nova playlist, um novo quadro que vai sair ao ar esta semana, mas eu deixo para comentar isso no final para quem ficar com a gente até o final dessa abertura de mercado. Ok? Vamos lá? Muito bem. Mudar aqui a tela. Estamos aqui com o índice Bovespa, o índice à vista da nossa Bolsa de Valores. Na semana passada a gente viu que ele fez um trânsito desde um suporte até a resistência, sofreu uma queda forte na sexta-feira, que jogou ela lá pelo meio do caminho, e tínhamos aí uma visão de indicadores que mostravam uma possível queda da Bolsa durante a semana que ia abrir. E foi o que aconteceu. Acreditávamos que ela não viria abaixo da média de 144, ela cruzou, e uma vez que cruzou já na segunda-feira com esse candle forte, já da manhã, ela foi embora até a de 233, até passou um pouco, chegou a bater na de 377. Dificilmente ela passa da de 377 no contexto atual. Ela está lateralizada, mas ela tem mais potencial de alta do que potencial de baixa. Então, cruzar de 377 com algum potencial de alta ainda seria muito difícil. Mas as bolsas estrangeiras estão judiando. E a Bolsa brasileira, salvo algum evento extraordinário, costuma seguir muito a Bolsa americana, principalmente o índice S&P. Então, o índice S&P continuou na derrocada essa semana e a Bolsa brasileira não teve condições, não teve nenhum evento que a permitisse segurar. Ela foi lá bater em 377 na quinta-feira. Na sexta-feira, ela aumentou, ela já virou de uma maneira ainda um pouco tímida durante a manhã. Aliás, aqui foi ainda quinta-feira, virou um pouquinho na tarde, mas na sexta-feira ela já abriu com uma trajetória forte para cima. Isso daqui já pode ter sido uma antecipação do resultado das eleições, como o mercado está vendo esse resultado. E vários ativos que andam junto com a Bolsa fizeram um movimento parecido, e aqueles que costumam andar contrários à Bolsa fizeram um movimento contrário. Vocês vão ver ao longo dos demais ativos. Então isso daqui pode já ser uma antecipação do resultado da eleição do dia 2 de outubro, do primeiro turno. Então o que a gente tem aqui? A gente tem uma Bolsa empolgada, subindo, porém o crocodilo ainda está para baixo,
com uma ligeiro indício de virada, tá? Ela deve ir mais para cima, tá? Exceto se o resultado da eleição for contrário àquilo que a maioria do mercado deseja. A indicação da convergente divergente é de alta, tá? Tanto a aceleração quanto o indicador em si. O RSI normalizado está prestes a cruzar para alta, né? Ou seja, ele está mostrando força de alta, né? E se ele cruzar aqui, ele toma uma força maior, né? E principalmente se ele passar acima da linha zero, mais força ainda. Então tudo depende do que vai acontecer, né? O resultado desse dia 2 de outubro para a Bolsa realmente romper o 144 rapidamente ou eventualmente voltar. Tá? Eu acho que ela vai passar adiante e deve bater lá na resistência superior. Tá? Mas, como disse, depende muito do que vai acontecer. O índice futuro, ele se comporta muito parecido com o índice Bovespa à vista, né? Ele teve também uma jornada aqui de alta. Os indicadores têm o mesmo indicativo, né? Então o índice futuro deve realmente ir adiante. A única curiosidade é que ele cruzou a média de 377, né? Cruzou e foi encontrar suporte lá na segunda linha de volatilidade, que já tinha suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui, suporte aqui, ou seja, um suporte de longo termo que está sempre segurando a queda do índice. Tá? Então, quando ele romper esse suporte, é porque a coisa ficou feia. Tá? Geralmente, ele não passa daqui. Ele passou mais do que nós dissemos que ele deveria passar na semana passada. Infelizmente, o mercado exterior tem aí uma forte indicação de crise no mercado exterior. E ele não aguentou, né, e seguiu. Tá? O índice S&P, que comentamos, que ele continuaria em queda, continuou, né, olha só, teve uma pequena correçãozinha aqui na quarta-feira, mas nada demais, está batendo no suporte, tá, o suporte de Bollinger, ele pode ainda chegar na segunda linha de volatilidade, veja que ele quase não passou da segunda linha de volatilidade, né, como vem desde lá de trás, aqui ele passou um pouco, chegou a bater na terceira, mas nunca passa, né, da terceira não passa, e aqui ele está ainda no meio do caminho, então ele deve encontrar suporte na segunda linha de volatilidade e voltar novamente. Tá? É isso, esse caminho que ele deve fazer. Não há ainda nenhuma expectativa de que haja uma mudança nessa tendência. Tá? Pelo menos não que possamos enxergar. Não há nenhum evento essa semana que possa mudar essa tendência. Pelo menos aquilo que está previsto. Nasdaq continuou a queda, né? A gente falou aqui que ele estava chegando numa linha de suporte, ele poderia ter uma pequena retomada, ele teve uma pequena retomada, mas não passou, não conseguiu nem passar da mandíbula do crocodilo, né? Não chegou nem nas linhas superiores de resistência, já começou a cair de novo. Né? O Bollinger está contraindo, ele chegou em uma contração importante aqui, ó, uma linha magenta, ligeiramente magenta, que é uma contração de mais de 95%, né? 95% ou mais por cento. Geralmente, quando isso acontece, ele tende a sofrer uma explosão. Hoje tem uma criançada brincando na rua aqui, não tem jeito, vocês vão escutar alguma coisa aí. O indicador convergente e divergente não está nada, não mostra muita coisa, né? Tá ruimzinho. O RSI normalizado começa a indicar um cruzamento de baixo, né? Então a tendência é que Nasdaq continue caindo, e essa é a nossa impressão também, tá? Porém, existe uma contração aqui. O que pode acontecer? O que normalmente acontece nessa contração? O índice costuma, quando ele vai cair, ele costuma encontrar o suporte, voltar para a resistência, e aí sim ter um movimento forte de queda. Isso é o que costuma acontecer. Então não estranhe se isso acontecer esta semana. Ou ele pode simplesmente romper aqui e seguir a queda. Tá? Se isso acontecer, é um movimento mais lateral. Né? Se ele chegar a bater aqui em cima e cair, é um movimento mais brusco. Tá? Eu estou acreditando que ele vai continuar caindo aqui mais calmamente. Eu não enxergo no mercado americano um catalisador para um movimento brusco. Tá? Mas nada impede de que ele aconteça.
ok? Dólar. Vejam o que nós dissemos semana passada, né? Que ele tinha encontrado o suporte em Bollinger, né, aqui, subiu na sexta-feira, né, ele poderia chegar na resistência, né, chegou na resistência. Quando ele chegou na resistência, até passou um pouquinho aqui da resistência, mas não muito, né, o que é normal. Né, a resistência é só uma região, né, uma região que pode ser um pouco maior ou um pouco menor. Então, olha só, ele encontrou a resistência e o que aconteceu? Duas coisas podem acontecer quando chega na resistência. Cai ou lateraliza. Quando lateraliza, como aconteceu aqui, ele parece, né, aparenta estar tomando fôlego, né, vejam que as linhas estão indicando para cima ainda, então ele aparenta estar tomando fôlego para uma nova alta. O indicador de convergência e divergência está indicando baixa. O indicador RSI normalizado está na iminência de entrar em baixa real. Ele já está indicando baixo, porque ele está fechando, né? Se cruzarem as duas linhas médias, configura uma baixa realmente. Então, esta lateralização ela deve continuar por mais tempo, deve até cair um pouco, pode até cair um pouco, né? Mas eu acredito que o movimento resultante final será de alta. Até porque a gente tem uma bolsa americana caindo. O que acontece quando a bolsa americana está caindo? O dólar costuma subir. Tá? Então ele deu um salto aqui, lateralizou. Essa lateralização para mim é um pouco de dúvida entre mercado exterior caindo e mercado brasileiro com potencial de alta, apesar de ter caído. Tá? Então, aqui para mim é uma grande indicação de dúvida. O mercado não tem certeza do que fazer ainda. Também é semana de véspera da eleição. Então, pode ser também uma questão relacionada a isso. Tá? O pessoal está esperando para ver o que vai acontecer, para depois começar a apostar mais pesado. Ok? Muito bem. Milho. Continua a mesma coisa. Super lateralizado, pouco movimento, cada vez Bollinger mais contraído. A iminência de haver uma ruptura, de uma translação mais forte existe. Eu acredito que será para cima, tá? Posso estar enganado, porque um movimento desse, antecipar um movimento desse é bem difícil. Tá? Se a gente contrair um pouco o movimento, ele está lateralizado faz tempo. Olhem só. E ligeira queda, né? No longo prazo. Aqui no médio prazo, lateralizado. Num prazo mais curto, de 7 semanas, lateralizado. Então ele pode ter uns movimentos maiores, como foi esse daqui, né? Como foi esse daqui. Esse daqui também daria para ter ganhado dinheirinho, esse daqui, mas agora está bem contraído. Então, aqui é muito difícil dizer o que vai acontecer. Tá? Os indicadores estão indicando uma ligeira alta, né? uma possibilidade de alta, maior possibilidade de alta. Ele pode romper aqui sim para cima. Eu acredito que quando ele romper, ele romperá para cima. Tá? Mas tudo pode acontecer aqui. Um mercado lateralizado desse é muito difícil de prever. Tá? Não façam loucuras com milho neste momento. Não é o momento de fazer uma posição, a não ser que vocês estejam muito protegidos, com stop muito curto, para tentar pegar uma movimentação mais longa, mas a coisa aqui está complicada. Lembre-se sempre, não operar também é operar. Tá? Ou seja, quando não há um indicativo confiável, definitivo do que pode acontecer, é melhor ficar de fora observando. E é isso que nós vamos fazer. Eu gosto bastante de operar milho, mas neste momento eu estou observando. Tá? Se mudar alguma coisa no contexto durante a semana, eventualmente eu entro e conto para vocês na próxima. Ok? Hash 11 é uma composição de Bitcoin e Ethereum, um ETF. Né? O que aconteceu na semana passada? Ele ficou um tanto lateralizado, dissemos que ele tinha força de queda, mas era um mercado com pouca força. Né? Então ele sofreu uma queda mais forte e ficou lateralizado. Dissemos que ele poderia dar uma recuperada, mas que não seria expressivo, e de fato ele deu um salto aqui na terça-feira, bateu na resistência, não tinha como passar da resistência, olha aqui, resistência aqui lá em cima nem chega perto, tá certo? Para ele romper
essa segunda resistência aqui, ó, a segunda volatilidade, desculpa, que está atuando como resistência, ele vai ter que ter muita força, ele está mercado fraco. Né? Ele está super fraco, super lateralizado. Se diminuirmos um pouco, olha só a lateralização que ele está. Né? Então, não é o momento de se fazer grandes aportes nesse ETF, mas já dá para colocar alguma coisinha, tá? Ele não deve cair muito abaixo do que está aqui. Né? Se olharmos de novo, né, olha só, ele teve um mínimo aqui na faixa de 16, 17, tá? Então, olha só, o mínimo que teve aqui, faixa 16,34, aqui o mínimo foi 17,15, R$1, menos de R$1 acima. Aqui o mínimo foi 17,26. Né? Então, quer dizer, ele está fazendo aqui, né, se a gente fosse traçar a linha aqui, ele está fazendo aqui um suporte, certo? Suporte de mais longo tempo. Então, cada vez que ele bate aqui por volta do 17, 17 e pouco, é um momento para se fazer uma entrada e deixar. Tá? Eu tenho aumentado minha posição, só que eu costumo operar não esse ETF, mas o ETF nos Estados Unidos, do qual ele é espelho. Tá? Mas ok também colocar no ETF aqui no Brasil. Tá? É uma boa também. Tá? Você só fica, você não fica exposto ao câmbio. Tá? Então, o momento agora, para quem gosta de longo prazo, pode se colocando um pouquinho cada vez que ele cai perto do 17. Tá? E depois deixa. Agora, atenção. Não há muitos fundamentos para sustentar um movimento de alta neste momento. Então, se ele romper essa barreira do 17, vai cair e vai chegar a muito menos que isso, lá pelo 10. Tá? Então, cuidado. Só faça aporte se você souber o que está fazendo. Tá? No momento, eu diria que é muito mais propício ficar de fora, aguardando, do que entrar nessa posição. Porque ela pode entrar no negativo e você levar 1 ano ou 2 para recuperar. Tá? Mas eu acredito ainda que na hora que o mercado americano retomar, que o setor de tecnologia retomar, né, principalmente o índice Nasdaq, o Bitcoin e o Ethereum vão voar juntos. Tá? É só uma questão de tempo. O momento não é este. Se você está com o dinheiro aí parado e gosta de correr risco, não use mais do que 5% do seu capital para criptomoeda. Você pode colocar um pouquinho para fazer um aporte cuidadoso. Tá? Chegou perto de 17, né? Se ficar até abaixo, pode até colocar um pouco mais, mas cuidado, porque é arriscado. Então não faça isso se você não entende o mercado de cripto, não sabe o que está fazendo. Isso é só para pessoas que conhecem um pouco mais. Tá? A tendência dele é continuar lateralizado, ele vai fazer uns movimentos de baixo, movimento de alta, vai continuar aí na faixa do 16,5, 17 até 18,5, 19, não deve mudar muito nessa próxima semana. Tá? E nem no próximo mês e nos próximos meses. Ok? Vamos lá, Bolsa de Valores, né? A ação da Bolsa de Valores, B3. Nós tivemos aqui no começo da semana passada uma corrida, realmente uma alta expressiva. O que aconteceu? Dissemos, né, que ela poderia eventualmente, né, na semana anterior chegar na resistência. Ela chegou, voltou, né, foi aqui que a gente deixou na semana passada. Dissemos que ela estava lateralizada. Os indicadores mostravam queda, né? O que aconteceu? Ela caiu. Os indicadores mostravam queda, ela caiu. E encontrou suporte em 144. Eu dizia que ela deveria parar no 144, provavelmente, que o suporte aqui era mais forte para ela. Ela de fato parou por 4 períodos, né? Ou seja, 1 dia e meio, quase. Né? Mas na quinta-feira, ela abriu com um gap de baixa bem expressivo. Né? Daqui para cá, foi um gap de baixa aí de 30 pontos, né? 2,33%, é expressivo. Certo? E aí, ela abriu,
né, lá embaixo, mas olha só que interessante, ela não conseguiu sair do suporte, do novo suporte, né? Ela foi bater lá perto da média 233, que estava coincidindo com a segunda volatilidade, né? Voltou, né, e fechou próximo de Bollinger. Tá vendo como isso funciona, gente? E aí, no segundo período do dia, ela ficou ainda encontrando neste suporte, transitando entre os dois, né? O 144 virou uma breve resistência, né? Ela bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou, bateu, voltou. Na sexta, à tarde, a partir do meio-dia, ela rompeu este suporte, que virou, esta resistência que virou de novo suporte, e foi para o alto. Tá? Isso também pode ser uma antecipação do resultado da eleição na percepção dos operadores. Tá? Mas olha como é interessante, ela não deveria ter passado daqui, ela teve dificuldade de passar, né, que foi onde a gente disse que ela deveria parar. Conseguiu, por algum motivo que aconteceu aqui na quinta-feira, ela abriu lá embaixo, mas não durou, ele voltou. Uma operação aqui com stop bem colocado, estava tranquilo, estava dentro da operação ainda, né, e depois ela voltou em alta. Tá? O que indica agora o indicador? Indica alta no convergente divergente e alta no RSI normalizado. Ainda não é uma alta pura do RSI, porque ela está no campo negativo, e as duas médias estão alinhadas para baixo, mas elas estão fechando. Então ela deve se cruzar no meio dessa semana, dependendo do resultado da eleição, do dia 2, né, e consolidar essa alta. Ok? Vale tem um momento interessante aqui. Olha só, lateralizado para caramba semana passada. Os indicadores mostrando baixa. Então nós acreditamos semana passada que seria baixa. Ela de fato lateralizou com ligeira baixa. Tá? E na sexta-feira, olha de novo o que aconteceu aqui. Na sexta-feira deu um salto. Tá? E deu um salto. Vejam que na terça-feira já começou a indicar aceleração do movimento. Aceleração significa um fechamento do convergente divergente para alta. Certo? O RSI ele teve vários movimentos de recuperação, né, mas ainda não foi suficiente para virar para alta. Ele estava mostrando força para baixo ainda. De repente ela deu um salto na sexta-feira. Não sofreu um gap como sofreu a Bolsa de Valores, né, a ação da Bolsa de Valores. Mas deu um salto aqui, mas aonde ela parou? Na resistência da segunda volatilidade, que é o que tem acontecido. Percebe como esse indicador aqui é poderoso? Mesmo ela dando um salto, ela foi lá e parou na segunda volatilidade. Tá? A primeira eu nem deixo plotado aqui porque ela não é muito importante, mas a segunda é relevante e a terceira é relevante. Bateu e ficou. Também pode ter sido uma antecipação do resultado imaginado, né, percebido pelos operadores. Ok? Muito bem. O que deve acontecer essa semana? Tudo indica aqui que ela deve ter uma lateralização, uma pequena correção e deve continuar em alta. Tá? A aceleração horizontalizou, o RSI horizontalizou, mas está no campo de alta, né, força de alta. Convergente e divergente está no campo de alta. Então, na minha opinião, pelo fato dela ter batido na resistência aqui, né, salvo um resultado favorável nas eleições, aquilo que o mercado acredita que pode acontecer, ou que deveria acontecer, ela deve ficar lateralizada. Se o resultado for favorável, ela pode dar um salto para cima. Tá? Vale é bem sensível a este pormenor. Tá? Entre uma economia liberal e uma economia estatista, Vale deve ser ter mais tendência de alta numa probabilidade liberal de governo. Tá? Petrobras vem em queda, né, com ligeiros saltos para cima, né, terminou em baixa na semana passada, com indicadores em baixa, com o RSI quase cruzando. Não poderia acontecer coisa muito diferente aqui do que ela continuar na baixa, eventualmente batendo e voltando nos indicadores. E foi isso que ela fez, ó, continuou batendo e voltando, suporte e resistência
resistência do curto prazo, suporte mais permanente, que é a segunda volatilidade também, né? Veja, ela não passa da segunda volatilidade. Tem continuado. Aqui ela bateu na segunda volatilidade, aqui. Gente, ela subiu um pouco, começou a cair, a vender, esperar chegar na volatilidade, reverter a mão. Simples assim, né? Enfim, de novo, na sexta-feira ela sofreu uma ligeira alta, né? Mas não foi uma alta tão sustentada assim, né? Se caindo aqui é do meio-dia às 3, mas no final do dia ela voltou a cair. Então, o mercado que investe em Petro não está tão animado assim, né? Mas ainda assim gerou um ânimo aqui, provavelmente por antecipação da eleição, tá? Mas esse mercado aqui parece não acreditar numa possibilidade até de privatização da Eletrobras, né, que seria ótimo para o mercado. Talvez creia mais no estatismo, né? A visão aqui do convergente divergente é de alta, aceleração de alta, RSI de alta, porém o RSI momentâneo corrigiu, né, fruto desse candle aqui de baixo. Petro deve sofrer um gap significativo, ou para cima ou para baixo, dependendo do resultado das eleições de 2 de outubro. Tá? Numa visão mais liberal, ela deve ir para cima, numa visão mais estatista, ela deve ir para baixo. Vamos ver o que vai acontecer. Semana que vem a gente comenta. Tá? Banco do Brasil, ele estava bem lateralizado semana passada, né? Dissemos que não era momento de fazer nada, né? Era ficar de fora observando. Ele sofreu uma queda forte na segunda-feira, foi encontrar o suporte em Bollinger, passou meio que batido aqui pela 233, mas não muito, e já voltou para 233. 233 a média, né? Agora está funcionando como resistência, né? O crocodilo indicando para baixo, o convergente divergente para cima e o RSI movimento para cima são visões diferentes do mercado. O que deve acontecer aqui, de acordo com os indicadores, é que deve continuar ainda numa lateralidade. Tá? Deve continuar numa lateralidade. Porém, o Banco do Brasil costuma ter uma variação forte com o resultado de eleições. Tá? Ele costuma ser bem sensível a isso. Na eleição de 2018 ele deu um salto mega para cima com o resultado da eleição. Então, isso pode acontecer de novo, seja para cima, seja para baixo. Tá? O Banco do Brasil foi um banco que melhorou muito nesse último governo, né? Teve uma percepção muito melhor de mercado. Veja só a alta que ele já teve. Tá vendo? Só que hoje ele está lateralizado com ligeira queda. Tá? Então, não há ainda nenhum catalisador que possa fazer ele romper algumas barreiras para o alto, né? Exceto como uma eleição que mexe realmente com os ânimos de todo mundo. Tá? Ainda mais uma eleição polarizada como essa. Tá? Então fiquem atentos. Banco do Brasil provavelmente vai abrir com um gap forte, assim como Petrobras. Deve abrir com um gap forte para cima ou para baixo, dependendo do resultado, nessa segunda-feira. Itube. Banco Itaú, vejo que ele vem de uma alta, mas lateralizada, né? Semana passada ele teve uma alta expressiva, bateu na terceira volatilidade, o que já mostra uma vontade forte do mercado de elevar os preços, né? O mercado está comprador, lateralizou, corrigiu, né? E começou a voltar a subir no fim dessa semana. Nós acreditávamos de fato que ele deveria cair, né? Os indicadores indicavam queda, houve essa queda, não foi tão expressiva assim, chegou perto de Bollinger, nem passou perto da segunda volatilidade. Isso daqui está indicando para a gente o quê? Que este mercado, né, o mercado que negocia Itaú, é comprador. Mesmo que ela tenha caído, é comprador. Isso daqui pode ter sido realização de lucros, por causa do salto que ela deu aqui. Então o pessoal vende, né, espera cair um pouco, compra de novo para aproveitar e navegar de novo a alta. Tá certo? O convergente divergente no meio da semana, né, quinta-feira, ele virou para alta novamente. O RSI ele ainda está em baixa, mas virando para alta.
certo? E os próprios candles aqui indicando que na sexta-feira ele já começou a tomar jeito de que vai subir. O crocodilo ainda está muito bagunçado aqui, não dá para dizer muito, mas normalmente quando tem essa contração do crocodilo, quando ele abre a boca, o negócio vai longe. Tá? Então, assim, dependendo do resultado dessa eleição também, hoje, essa semana, quase tudo depende do resultado da eleição. Ou seja, o gráfico vai dizer pouco aqui. Mas a tendência parece que é de alta. Parece que o mercado está mostrando que está gostando, está empolgado com o resultado que vai acontecer. Né? Isso na antecipação, sem saber ainda o que vai acontecer de fato. De fato, e está apostando realmente numa alta. Mas isso pode mudar. Né? Caso o resultado não corresponda à expectativa. VIA, mostrando aí a parte de comércio, né, de vendas ao consumidor, ele deu uma ligeira alta semana passada, né, não conseguiu subir na quarta-feira, caiu. O convergente e divergente, apesar de indicar uma ligeira queda, era fraco, uma indicação fraca. O RSI estava bem positivo, mas virando para queda. Então, a indicação aqui é movimento fraco, ele deve cair realmente. Né? Ativo fraco, ele caiu. Tá? Foi até o suporte de 233, chegou aí no 377, né? Não passou daqui. Quando não passa daqui, realmente é um bom indicativo de alta. Tá? Ele fez uma correção profunda, mas não conseguiu seguir mais e voltou, teve um retorno forte na sexta-feira. Tá? Mais uma vez, não vou ficar repetindo detalhes aqui toda hora, isso daqui pode ter sido uma prévia do resultado eleitoral. O crocodilo ainda está em queda, ainda não tem nada virado, então o movimento ainda é aqui de queda, porém, convergente, divergente e aceleração indicam alta, RSI está quase indicando alta, mas está indicando potencial de alta. Tá? Então, dúvida. Nessa semana, o mais provável é que lateralize, porém, o resultado da eleição, como tudo, né, ele pode superar a indicação gráfica e virar para um lado ou para o outro. Tá? Mas no gráfico, a indicação é mais para lateralização com ligeira alta. Lembrando de novo, eleição do jeito que está, muda tudo e o gráfico não é respeitado. Ambev, lateralizado pra caramba. Nessa semana, ela encontrou de novo a mesma resistência que ela já vinha encontrando, que tem servido de resistência, que é Bollinger. Ela tinha saído do suporte, que também é Bollinger, foi até a resistência e começou a cair. A tendência natural dela é vir bater em Bollinger de novo, é isso que a Ambev está fazendo. Olha aqui, olha aqui. Não tem outra expectativa, ela continuar caindo até Bollinger. O resultado da eleição pode mudar? A Ambev eu acho que é mais neutra nessa disputa. Tá? Não acredito muito que ela possa sofrer uma mudança significativa, a não ser que exista um efeito manada aqui, né? Que começam a comprar nos outros ou vender nos outros e aconteça aqui também. Mas por ela mesma, eu diria que ela é mais neutra em relação ao resultado da eleição. Tá? JBS. Continua o movimento que a gente falou na semana passada, que vinha já de longa data e deveria continuar batendo em suporte, resistência e assim por diante. Continuou, fez a mesma coisa que a gente já disse que ia fazer. O convergente divergente é de baixo, apesar de ele estar indicando um pouquinho de alta aqui, mas é aquela correçãozinha que ele vai até a linha verde, até o lábio do crocodilo, no máximo nos dentes, e cai de novo. O RSI é de queda, tá? Não mudou, continua a mesma coisa semana passada, então o movimento aqui é queda, não deve acontecer nada diferente. Não, mesmo com o resultado da eleição, sendo o primeiro turno, não acredito que deve mudar alguma coisa para a JBS. Pode acontecer, mas não é algo que eu acredito que possa acontecer. Tá? Eletrobras, semana passada ela abriu, né, próximo de um suporte. A tendência natural é que ela fosse buscar a resistência lá em cima, e ela foi. Simples assim.
apesar do que a gente estava enxergando aqui no indicador era de baixo, na RSI de baixo, ela não deveria passar deste suporte. Ela lateralizou um pouco, bateu de novo no suporte, fez um duplo fundo. Quando fez o duplo fundo, tomou força, já tinha dado tempo de virar os indicadores, né, ou quase. Ela foi e fez o trajeto até a resistência. E a resistência ela nem chegou na segunda linha de volatilidade, como já não tinha chegado. Ela estava sempre parando nas médias móveis longas, ou em Bollinger, foi o que aconteceu, ó, tudo embolado aqui. E o que aconteceu depois, na abertura dessa semana, né, aqui na semana passada, aqui é a semana que aconteceu. O que aconteceu nessa semana que se passou? Ela caiu, né, voltou lá da resistência, bateu no suporte. De novo. Né, era só comprar aqui, vender descoberto aqui, comprar aqui. Sem segredo. Né, dá para ganhar dinheiro folgado. Aqui ela bateu no suporte. Começou a subir na sexta-feira. Indicativo convergente divergente para cima, indicativo do RSI ainda no campo negativo, mas fechando, indicando a possibilidade de alta tomada de força. O crocodilo ainda mostra queda, né, apesar dos respingos já estarem virando, mas é normal no mercado como esse. Né, o que ela deve fazer? Ela deve chegar de novo nessa região aqui, que é onde vai estar a resistência. E depois cair de novo. Basiquinho, movimento básico. Ela pode sofrer com o resultado da eleição? Sofrer, que eu digo, ter um movimento mais forte? Pode. Mas, se tiver um movimento mais forte, vai ser para cima. Dificilmente, dependendo do candidato, ela pode ter uma lateralização maior ou um movimento para cima. Eu não acredito no movimento de queda. Pode acontecer, mas eu não acredito. Ok? Então, esta é a nossa abertura semanal, um pouco mais complicada essa semana, mas vimos aí mais uma vez que aquilo que falamos na semana anterior essencialmente se consolidou, aconteceu essa semana, né, de uma forma ou de outra. Às vezes a gente tinha mais de uma opção e obviamente não podia fazer as duas, né, tinha que fazer uma só, mas foi uma semana bastante bacana para a gente mais uma vez mostrar que o nosso método funciona muito bem. Tá? Continuem nos acompanhando, que vocês vão vendo realmente como isso vai evoluindo. E vai ser bacana na semana que vem, porque a gente falou algumas coisas muitas coisas na verdade, que dependem fortemente do resultado da eleição. E aí a gente vai poder revisitar esse tema. Tá? Eu disse no começo que tinha uma novidade. Agora, a partir desta quarta-feira, nós passaremos a fazer uma abertura mensal setorizada. A cada semana, nós faremos uma abertura que vale para o mês inteiro de 2 ou 3 setores da economia. Tá? Ações de 2 ou 3 setores da economia. E isso vai ser sempre neste ritmo, né? Na primeira quarta-feira vai ser um determinado setores, na segunda quarta-feira outros setores, na terceira, na quarta outros setores. E aí na primeira quarta-feira do mês seguinte volta para os mesmos setores dessa primeira semana. Isso é para dar uma visão de mais longo prazo do mercado, do que está acontecendo, para quem gosta de segurar mais, quem é mais holder, né, mais pessoas mais inclinadas à posição. Tá? Eu acredito que a gente sempre deve começar fazendo posicionamento, ou seja, mais longo prazo, né, longo para médio, depois a gente pode fazer de médio para mais curto, antes de entrar no day trade, e depois quem tiver sangue frio para isso, mentalidade para isso, conseguir realmente entrar no day trade. Tá? É esse o ritmo natural do que nós fazemos. Então, nós começaremos agora a colocar as aberturas mensais setorizadas. Não dá para fazer sem ser setorizado porque ficaria muito longo. Né? Já deve ficar um pouquinho mais longo do que essa daqui. E a cada semana nós vamos revisitando os principais ativos de cada setor. Então isso significa que a partir da próxima semana eu devo começar a mudar um pouquinho os ativos que nós estamos vendo na abertura semanal para adaptar melhor aquilo que a gente está vendo na mensal setorizada, certo? E aí a gente vai ajustando conforme a necessidade. Ok? Vai ser bem bacana. E na terça-feira, amanhã, sai um vídeo explicando melhor como é que vai ser
essa organização dos setores. Tá? Então é um vídeo mais curto, só explicando, para não ficar tudo carregado na primeira abertura mensal. Né? E a abertura mensal sai na quarta-feira e vai sair sempre às quartas-feiras, às 8 horas da manhã. Okay? Então continue nos acompanhando, tem muita coisa bacana que ainda estamos organizando para sair e vocês certamente vão tirar muito proveito disso. Ok? Muito obrigado, até mais.